Ei, você! Você sabe gerenciar os conflitos que acontecem na sua equipe de trabalho? Não? Então vem comigo que eu vou te ajudar. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar com vocês sobre conflitos. Bom, conflitos ocorrem em todos os lugares que existem relacionamento entre pessoas, né? Pode ser no trabalho, em casa com a nossa família, com os amigos. E é claro, então, que tudo que nós falarmos aqui hoje pode ser aplicado em qualquer situação de conflito. Mas como esse é mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre liderança, daremos o foco aqui em você, que é gestor de equipe. Você sabe gerenciar os conflitos internos que ocorrem dentro da sua equipe? Bom, primeiro é importante que a gente diga que, normalmente, quando pensamos em um conflito, pode ser que venha à nossa cabeça um sentimento ruim, de que é sempre uma situação desconfortável e que nós temos que evitar o conflito a qualquer custo. Mas será mesmo que nós devemos pensar sempre dessa forma? Será que o conflito será sempre uma coisa ruim? A minha resposta é: depende do conflito. Existe aquele que nós chamamos de conflito destrutivo, onde o objetivo é sempre fazer o mal para outra pessoa. Por exemplo, digamos que duas pessoas trabalhem em uma equipe de vendas de uma empresa. Um dos vendedores está indo muito bem, se relacionando bem com os clientes, mostrando os benefícios do produto de forma eficiente e realizando muitas vendas. Enquanto isso, o outro vendedor não está conseguindo vender, seja lá qual for o motivo disso. O fato é que esse vendedor que não está conseguindo vender está muito incomodado pelo fato do seu colega estar conseguindo, e por isso ele passa a analisar as vendas e as interações do seu colega com os clientes. Mesmo não percebendo nada de errado, ele resolve questionar o colega, dizendo que os clientes gostam muito dele e que com certeza ele deve estar fazendo alguma coisa de errado para conseguir tudo isso. O vendedor que está indo muito bem, por sua vez, acha aquilo tudo um absurdo e não aceita as acusações. Aí pronto, está criado o conflito. Concordam comigo que esse conflito não tem nenhuma intenção boa por trás daquele colega que está incomodado com o vendedor que está indo bem? Então, isso é um conflito destrutivo, onde com certeza as duas partes sairão perdendo. E esse conflito realmente não é muito bom, né? Agora, deixando de lado esse tipo de conflito, existem muitas situações em que o conflito é bem-vindo. Por exemplo, quando você está em uma equipe onde todos estão se esforçando e preocupados em melhorar os resultados, pode ocorrer um conflito porque um colega acha que é melhor tomar uma atitude e o outro colega tem uma outra ideia. Ele prefere fazer de outra forma. Mas nessa situação, nós temos um bom conflito. Desde que seja de uma forma respeitosa, os colegas podem expressar o seu ponto de vista e as ideias diferentes podem gerar uma reflexão para todos, o que pode trazer uma solução que seja muito legal para toda a equipe. Então, o seu primeiro papel como gestor de equipe é saber identificar qual é o tipo de conflito que está ocorrendo, porque se for um conflito destrutivo, você precisa agir para minimizar os impactos daquela situação e para restabelecer um bom clima de trabalho. Tá bom, Diego, mas como eu faço isso? Bom, primeiramente, o ideal é que você, como gestor, já tenha o conhecimento do perfil de todos os funcionários da sua equipe, sabendo identificar quais são os comportamentos que eles costumam manifestar. Por exemplo, o fulano é um cara bem tranquilo, tem muita paciência, toma as decisões de forma calma, mas às vezes ele acaba demorando demais para decidir. Já o Beltrano é mais impulsivo, quer resolver as coisas rapidamente e não gosta de ser questionado. E assim por diante. Até porque, conhecendo bem as pessoas, fica bem mais fácil de você se colocar na posição e entender quais são os sentimentos que aquela situação está gerando nos colegas. Isso posto, vamos colocar uma situação prática aqui. Você trabalha em uma equipe que cuida da separação e da entrega de produtos aos clientes e já está com muitas demandas, com a sua operação extremamente apertada, seguindo os prazos de entrega no limite. Mesmo assim, você recebe uma demanda do seu superior, que é de um cliente muito importante. E você vai precisar encaixar aquilo na sua meta diária daquele dia, de qualquer forma. Você, como um líder participativo que gosta de tomar as suas decisões em conjunto com a equipe, rapidamente reúne todos eles e expõe a situação. Vocês iniciam aquilo que nós chamamos de brainstorm,
que é aquele momento em que as pessoas começam a colocar suas ideias dentro do grupo, buscando uma melhor solução para o problema. Mas nesse momento você identifica um conflito, porque existem dois colegas com ideias opostas. E ambos querem convencer o restante do grupo de que a sua ideia é a melhor. Depois de um tempo, vocês decidem seguir um determinado caminho, mas percebem que aqueles colegas ficaram incomodados com a situação. E agora? Como agir? Minha sugestão: primeiro você deve chamar esses colegas para uma conversa individual em um primeiro momento. E agora você vai exercitar uma habilidade que é de extrema importância para um gestor, que é a escuta ativa. Resumidamente, o que você deve pensar é que se as pessoas chegaram a um conflito, algo as incomodou. E normalmente isso ocorre porque a pessoa tem o seu ponto de vista sobre aquela situação e ela sente que o seu modo de pensar não está sendo bem aceito por outro colega. Então, a primeira coisa que você deve fazer como gestor nesse momento é ouvir o colega. Ouvir o que ele tem a dizer e não tentar adivinhar o que aconteceu. Ou até mesmo querer colocar o seu ponto de vista. E por que a gente chama isso de escuta ativa? Porque não adianta a gente só ouvir o que a pessoa está falando. De fato, nós temos que nos concentrar naquele momento e realmente assimilar aquele ponto de vista. Então, primeiro, quando você for ouvir o colega, cuidado para não ficar naquela situação defensiva. Ah, eu já sei o que esse cara vai falar, já vou logo colocar minha posição. E aí você fica já pensando no que você vai responder para ele quando ele terminar. E nem se concentra em de fato prestar atenção somente no que você está ouvindo naquele momento. Que é muito importante, além de demonstrar o seu respeito pela colocação do colega. Veja só, você já passou por essa situação? Oi, chefe, tudo bem? Posso te falar uma coisa sobre o pedido daquele cliente lá? Claro, pode sim. Então, o cliente tinha me ligado ontem pedindo pra gente revisar todo aquele pedido que ele fez na semana passada, lembra? Lembro sim. Então, mas eu expliquei pra ele que a gente tem que fazer os nossos pedidos com antecedência. Mas ele não me entendeu, e agora ele tá cobrando uma resposta nossa. E aí fica complicado, né? Porque se a gente fica encaixando esses pedidos toda hora, depois a gente não consegue dar conta das nossas entregas diárias. Então eu não sei o que eu faço agora. Pode ser, faz assim mesmo. Faz assim mesmo? Como assim? Não entendi. Que situação chata, né? Eu já passei algumas vezes por isso. A gente sai com uma sensação de que a pessoa não estava nem aí porque a gente estava falando. E que nem queria estar participando daquela conversa. Pois a escutativa é justamente o contrário disso. A escutativa exige concentração sem interrupções e o foco total naquele momento. E ela é extremamente importante na gestão de conflitos. Porque para você tomar uma atitude, você tem sim que se colocar na situação do colega. Para entender o ponto de vista dele e para entender o que ele sente naquele ambiente, naquela situação em que ele está. E para isso, você como gestor também precisa desenvolver a sua paciência e o seu autoconhecimento, que são itens fundamentais para isso. Quando a gente está ouvindo alguém e vai perdendo a paciência, aumenta a nossa ansiedade e quando isso acontece, tem gente que começa a ficar agitado, tem gente que pega o celular, tem gente que começa a balançar o pé, olhar para cima, olhar para os lados, enfim. Você tem que entender o que acontece com você nessa situação, para que você saiba identificar quando isso está acontecendo. E o momento em que você tem que dar aquela respirada e retomar a sua concentração e o seu foco, pois sem eles a sua escuta ativa vai pro brejo. E é claro, tudo isso tem que ser de verdade. Não é para você apenas fingir que está interessado em ouvir o que a pessoa tem a dizer. Se você é um gestor ou uma gestora, você tem sim que ouvir seus funcionários e ter um interesse verdadeiro nessa escuta. Você tem que querer saber de verdade o que os colegas estão sentindo naquela situação. Bom, e depois de ouvir todas as partes do conflito, você pode chamá-los em conjunto para uma conversa, para que todos possam expor o seu ponto de vista perante os demais, buscando assim o entendimento da melhor forma para a equipe. E uma coisa extremamente importante: todo conflito em que as pessoas estejam bem intencionadas, realmente buscando a melhor solução para todos, é uma grande oportunidade de melhoria e deve ser visto com bons olhos pelo gestor. A diversidade de ideias é fundamental para a inovação, para termos novas ideias, para fazermos de forma diferente e para encontrarmos as melhores soluções após o conflito. Se você tiver uma equipe em que todos pensam da mesma forma,
Você vai ficar com uma equipe engessada e que provavelmente só vai ter a capacidade de enxergar um único caminho sempre. Então você, líder, deve valorizar essa diversidade de ideias e estimular essas discussões dentro da equipe, pois dependendo da forma que você reagir e administrar isso, você pode até mesmo intimidar as pessoas a não quererem mais colocar as suas ideias. E isso seria péssimo, né? Pense bem nisso. E agora me diz, sobre tudo isso que nós falamos aqui hoje, o que você pensa? E deixa aqui para mim nos comentários como que você reage diante de um conflito. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para que mais pessoas possam receber o meu conteúdo. E não se esqueça também de se inscrever no canal, para que o YouTube sempre te informe quando eu postar um novo vídeo aqui. E para finalizar, eu vou deixar aqui para vocês a minha playlist com todos os vídeos sobre liderança que nós temos aqui no canal O Que Você Pensa. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até o próximo vídeo, pessoal!